gostaria de aproveitar esta oportunidade para apresentar a obra de um grande benfeitor da humanidade. E para não parecer que eu estaria fugindo à liturgia do momento, eu esclareço antecipadamente que, ao final, farei um link entre a obra deste grande benfeitor e a nossa atividade jurisdicional, de forma que somente ao final, após vocês contextualizarem, vocês irão entender e farão essa conexão. Trata-se da obra, senhor presidente, de Francisco Cândido Xavier, conhecido popularmente como Chico Xavier. Este homem dedicou a sua vida inteira a serviço do bem, a serviço da caridade, a serviço do próximo, a serviço do amor. E através das suas poderosas mãos, este homem psicografou mais de 400 livros. Mais de 400 livros. Ditado pelo Espírito Emmanuel, que foi o grande senador romano Publius Lentulus, que viveu na época de Roma, ao lado do Cristo. Francisco Cândido Xavier publicou inúmeras outras obras, mas eu gostaria de destacar um livro, o livro Paulo e Estevão, um ícone da literatura espírita, um livro de uma linguagem riquíssima, escrita no gerúndio, que descreve a vida e a obra do apóstolo Paulo e de Estevão. Paulo, o apóstolo Paulo, todos o conhecem, mas quem seria Estevão? Estevão, para os poucos que não o conhecem, era o líder dos cristãos helenitas. Foi o primeiro mártir e o primeiro pregador do cristianismo. Estevão, na verdade, se chamava Gesiel. Gesiel era judeu, filho de José ben Jared, irmão de Abigail ben Jared, que vivia na cidade de Corinto, tranquilamente, até despertar a curiosidade e a ganância financeira de Linício Minúcio, o grande representante de Roma em Corinto. Minúcio determinou que José ben Jared fosse chibatado até a morte. Abigail fora socorrida por um vizinho de propriedade, Zacarias ben Anã, e Gesiel foi condenado às galeras. E todos vocês sabem que quem fosse naquela época condenado às galeras era a mesma coisa que uma sentença de morte. Se o barco só sobrasse, o escravo também morreria, porque ele vivia em condições subhumanas, remando e acorrentado nos porões do navio. Mas durante uma trajetória, durante uma navegação de uma galera romana destinada a transportar Lúcio Sérgio Paulo, o grande procônsul de Roma, que veio a adoecer de uma doença praticamente contagiosa. Então, o comandante do navio determinou que Gesiel fosse resgatado dos porões para um convés. Se tratava de um escravo sereno, equilibrado. Gesiel, então, passa a ministrar ungüentos no grande procônsul e, logo tempo depois, recupera a sua saúde. Em retribuição, o procônsul de Roma determina que o comandante do navio se aproxime da praia. Esta atitude do procônsul de Roma seria considerada inaceitável pelas autoridades romanas. Como poderia um procônsul determinar a libertação de um escravo? E mais, determinar a mudança de rota do navio. E Gesiel, nas areias da praia da Palestina, guiada por um fio invisível, auxiliado por mãos vaporosas, evanescentes e translúcidas, impulsionado por uma força irresistível,
fora levado até a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, senhores desembargadores, era uma pequenina igreja construída pelo apóstolo Pedro, Tiago, João e Tomé, destinada a abrigar aos coxos, mancos e estropiados, aos deserdados da sorte, aos desvalidos da sociedade. Estamos no ano 34 depois de Cristo. Gesiel, na Casa do Caminho, conhece a doutrina do Mestre e é convertido por Pedro e batizado com o nome de Estevão. Estevão, então, passa a fazer as primeiras pregações, que era proibida naquela época, até ser preso por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era o grande doutor da lei, o grande rabino, o maior perseguidor dos apóstolos dos gentios. Saulo de Tarso determina a prisão de Gesiel, que é levado ao grande sinédrio. O grande sinédrio era o grande tribunal político e religioso do povo judeu. Gesiel é levado ao altar dos holocaustos e amarrado ao poste dos sacrifícios. E condenado à morte por Saulo de Tarso, condenado à morte por apedrejamento. No dia da execução, Saulo de Tarso convida a sua noiva, e que no dia da execução chega atrasado. E antes do término da sentença de morte, Abigail comparece à cerimônia e reconhece aquele que está sendo executado como seu próprio irmão, Gesiel. E Abigail disse para Saulo: Saulo, este não é Estevão, este é Gesiel, meu irmão, e se aproxima dele. E Gesiel, nos estertores da dor, reconhece a sua amada irmã. Gesiel então diz: Abigail, amorosa irmã, não tenho Saulo como inimigo, eu tenho Saulo como um irmão. Ele serve a Moisés, mas ele, quando conheceu Cristo, serviu-a com a mesma força e vigor. Este episódio causou sequelas profundas no coração e nos escaninhos mais recônditos da alma de Abigail, que veio a falecer. Mas Saulo de Tarso, arraigado aos seus preceitos religiosos, arraigado aos seus valores, não se abalou e continuou prendendo e perseguindo os apóstolos dos gentios, até que na estrada de Damasco, numa perseguição a Ananias, o Mestre Jesus se revela a Saulo de Tarso através dos fenômenos de efeitos físicos e através da luminosidade feérica, exorta Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo então cai do cavalo e consegue ficar genuflexo. E diante daquela claridade ofuscante, ainda assim ele pode divisar a figura majestosa e diáfana do Mestre Jesus. E Saulo responde: Mestre, o que queres que eu faça? E Jesus lhe diz: vai a Damasco e espera. A comitiva de Saulo de Tarso o conduz até Damasco e o coloca numa hospedaria. E Saulo de Tarso permanece 3 dias enceguecido, tateando nas trevas, até que no 3º dia um estranho bate à porta. E Saulo pergunta: quem és? O estranho responde: eu sou Ananias, e venho em nome do Mestre curá-lo. Saulo então abre a porta. Ananias lhe aplica passes magnéticos e lhe retira as escamas vibratórias dos olhos. Saulo então passa a contemplar aquela figura serena de Ananias, os cabelos encanecidos e o corpo encarquilhado pelo peso dos anos. Ananias então batiza o grande Saulo de Tarso como Paulo, e a partir dali surge um homem novo, o apóstolo Paulo. E Paulo
sai fazendo as pregações, sai fazendo as divulgações, sai lançando as cartas e as suas famosas epístolas. E se não fosse o grande apóstolo Paulo, o cristianismo, o catolicismo hoje não seria uma das religiões com o maior número de adeptos do mundo, porque o cristianismo primitivo teria certamente sucumbido ao judaísmo, que era a religião predominante naquela época. O cristianismo primitivo certamente teria permanecido nas cercanias de Jerusalém. E Saulo, o apóstolo Paulo, se torna o grande arauto da Boa Nova. O grande apóstolo Paulo pregou em Jerusalém, a grande cidade mística. Paulo pregou em Corinto, em Creta, em Cesareia Marítima. Paulo pregou em Cafarnaum, a grande cidade portuária, situada aos lados do Tiberíades, também conhecido como Lago de Genesaré. E foi em Cafarnaum onde o mestre pregou pela primeira vez numa sinagoga judaica. E eu estive pessoalmente nesta sinagoga fazendo uma pesquisa e pude perceber a egrégora daquele ambiente. Paulo pregou em Dalmanuta, Betsaida, pregou em Pafos, em Éfeso, em Atenas, pregou por último em Roma, até ser sentenciado à morte diretamente pelo imperador Nero, um déspota, psicopata, um dos maiores sanguinários da história da humanidade. Nero determinou a prisão de centenas de cristãos, lançando as feras no Coliseu. E dentre elas, eu posso destacar Joana de Cusa, a esposa do intendente de Herodes Antipas. Joana de Cusa preferiu morrer às feras do que abjurar a sua fé. Joana de Cusa, posteriormente, reencarnou aqui no Brasil como Joana Angélica, e que morreu a golpes de baioneta pelas tropas portuguesas, aí, aqui no convento da Lapa, muito próximo ao nosso Fórum Rui Barbosa. Hoje, Joana de Cusa, Joana Angélica, se chama Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é a grande guia, é a grande mentora espiritual do grande médium, o maior divulgador e o maior orador da doutrina espírita de todos os tempos, Divaldo Ferreira Franco. Paulo, liberto dos laços da carne, fora recebido no mundo espiritual justamente por Abigail e por Gesiel, e junto ascenderam as esferas superiores, aos altiplanos da espiritualidade superior, às esferas da verdade e da luz, entoando um cântico de louvor ao Mestre Jesus. Mas, senhores, Francisco Cândido Xavier vai mais além. Ele não só escreveu esses livros, mas nos legou inúmeras lições, e dentre elas eu posso destacar uma, a de quando tudo parecer triste e cinzento, procuremos sempre encontrar o lado bom da vida. Isto porque há dores que curam, há males que curam e dores que nos ensinam. Assim também, todos nós magistrados devemos procurar encontrar os fatos bons da vida, a fim de que possamos aplicar o bom direito e realizar a melhor justiça. Agradeço aos desembargadores da velha guarda, a desembargadora Silva Zarif, desembargador Norberto, desembargador Augusto de Lima Bispo, desembargador João Bosco, inclusive o desembargador João Bosco foi um dos meus grandes incentivadores a substituir no segundo grau, onde trabalhei no Tribunal de Justiça por 10 anos.
Agradeço aos desembargadores da ala jovem, o desembargador Edmilson Jataí, o desembargador Lidivaldo Brito, o desembargador Abelardo Paulo da Mata. E, por último, agradeço ao desembargador Nilson Soares Castelo Branco, Vossa Excelência, que no primeiro momento me deu um grande susto, desembargador Nilson, mas depois, Vossa Excelência, com a sua inteligência, com a sua perspicácia, pôs perceber o objetivo e tudo restou restabelecido. Muito obrigado, desembargador Nilson. Agradeço também a todos os desembargadores que não são nem da velha guarda e nem da nova guarda, todos os desembargadores. Muito obrigado, senhor presidente.